Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jartson e hoje a gente vai para mais uma aula de história voltado para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, que vai ser agora nesse ano de 2021. A prova vai ser em agosto. Então você que está estudando, que está se preparando, essa vai ser para você, tá bom? A gente está falando aqui hoje, vamos abordar hoje sobre antiguidade ou primeiras civilizações. A aula passada a gente falou sobre Mesopotâmia e Egito Antigo. E agora vamos falar sobre fenícios, hebreus e persas, que também faz parte desse cenário de antiguidade. Próxima aula vai ser sobre Grécia e Roma. Vou só dar uma pincelada, não vai ser nada, né, grande a explicação. Mas eu sugiro que você assista os primeiros vídeos desse canal, que lá tem duas aulas sobre Grécia Antiga, né, aula 1 e 2, que é para o pessoal do Enem, mas serve também para o pessoal do concurso público, que quer aprender mais. Então vai ser Grécia e Roma a próxima aula. Depois vamos prosseguir com Idade Média. Em uma aula só vou tentar explicar um contexto geral. Idade Moderna, duas aulas. Idade Contemporânea, mais duas aulas, tá bom? Eu espero terminar, vou começar a agilizar e colocar duas aulas por semana para assim dar tempo de terminar o conteúdo até o dia da prova. E depois a aula de Alagoas, né? Que vai ser a aula final, vai ser uma live que a gente vai organizar e ter essa aula aí de Alagoas, beleza? E basicamente vou deixar aqui também então Instagram, curta esse vídeo, curta esse canal, curta essa página aí, como você sabe já de classe, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre fenícios, hebreus e persas. Sim, outro ponto. Nesse link aqui na descrição do vídeo também vai ter o linkzinho com esse slide e exercícios, beleza? Então você faz lá, depois vai ter uma aula só respondendo exercício para que você também fique mais tranquilo, beleza? Bom, então hoje a gente vai falar sobre fenícios, hebreus e persas, que são considerados também uma das primeiras civilizações, as civilizações que deixaram grandes heranças para a humanidade, grandes contribuições para o mundo atual. Por exemplo, os fenícios deixaram para a gente o alfabeto. Os hebreus tiveram grande influência na religião. Os persas deixaram uma contribuição realmente de artigos de luxo extremamente importantes, tapetes e outros acessórios que eles usavam com muita qualidade, muitos acessórios e adereços, podemos dizer assim. São as especiarias, né? Bom, de qualquer maneira, essas três civilizações têm essas contribuições, são bem marcantes. A gente vai fazer vamos destrinchar aqui cada uma delas, decifrar o que cada um realmente fez de importante e o que deixou de legado para nosso mundo atual, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu botar aqui o... Primeiro deixa eu tirar minha imagem, né? Botar uma imagem lá no cantinho, que vai ser o ideal aqui. Pronto. Bem, então vamos lá, né? Os fenícios, vamos falar dos fenícios primeiro. Poxa, a imagem já diz por si só. Nas imagens a gente vê aqui embarcações, né, representadas aí. E aqui um pequeno fluxo comercial pelo mar. Né, o traz e leva de mercadorias. Isso é interessante já que já dá uma ideia do que eram os fenícios. Os fenícios ficam na região que atualmente é o Líbano. Beleza? Ali fica na ponta do mar Mediterrâneo. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma imagem. Ok, pronto. Os fenícios, eles geralmente surgiram aqui nessa região. Aqui, ó. Né? Aqui ficou o atual Líbano. E nessa região fundaram-se três cidades, né? Biblos, Sidon e Tiro. Essas três cidades aí se formaram, vão ser as três cidades mais importantes. Cada uma vai ser responsável por um fator econômico diferenciado. E essas três cidades, né, que formam a civilização fenícia, vão se espalhar através do mar Mediterrâneo. Eles vão ser excelentes navegadores, vão conquistar e desenvolver mais cidades-estados ao longo do mar Mediterrâneo, tá bom? As características deles vão ser características peculiares com relação aos povos que nós já conhecemos da antiguidade. E, bom, os fenícios desenvolveram a navegação. Nesse caso, eram chamados de talassocracia. Eles tinham um domínio completo pelo mar. Eles dominaram a navegação, porque justamente aquela região que eles abrigavam do Líbano não tinha um rio, como é característica dos povos que nós conhecemos, né? Os mesopotâmicos e os egípcios, e até mesmo os hebreus, eles vão ter uma influência ali do rio para desenvolver a agricultura, coisa que não aconteceu com os fenícios. Pela região ali que eles habitavam, eles tiveram muito mais acesso ao mar, tiveram mais oportunidades no mar do que em rios. Então eles desenvolveram a navegação através do mar Mediterrâneo em uma época que as lendas e o entendimento sobre o mar eram realmente muito restritos. Havia muito mais medo do que vontade de fazer isso. Então eles quebraram essas regras, os fenícios, né? Então eles dominaram a navegação. Isso é chamado de talassocracia, que é poder do mar. E eram também conhecidos como cananeus. A gente vai ver eles também nas histórias dos hebreus, beleza? Então eles também eram conhecidos dessa forma.
Sua organização social era dividida nas chamadas cidades-estado. Né? As cidades-estados eram as organizações, eram as estruturas das cidades que se formavam ao longo do mar Mediterrâneo, que foram fundadas várias pelos fenícios ao longo de seu período de dominação. Praticamente, eles vão fazer comércio com várias cidades, né? A gente vai analisar aí. E cada cidade-estado tinha sua própria organização, tinha sua própria estrutura, era governada por um rei, criava suas próprias regras, mas elas eram unidas ali na questão religiosa. Todas ali tinham o mesmo conceito religioso, beleza? Várias cidades foram construídas ao longo do mar Mediterrâneo. Pronto, o mar que eles dominaram é o mar Mediterrâneo, que é o mar central da Europa, né? Que fica ali no meio entre a Europa e a África. Então aquele mar Mediterrâneo foi dominado pelos fenícios ao longo desse período em que eles existiram. E desenvolveram comércio, né? O comércio pelo mar foi a arma e o fator econômico mais forte relacionado aos fenícios. Eles desenvolveram uma característica de navegação propícia ali para a situação em que eles viviam, a região que eles viviam. Então eles desenvolveram a navegação e o comércio através do mar. E sua religião, claro, como era de características dos povos antigos, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e tinham a crença no deus Baal, que era o deus supremo aí nesse contexto dos fenícios. E, obviamente, isso aqui é um N, na verdade, aqui, eu vou botar um N aqui. Como eu falei logo no começo, desenvolveram o alfabeto tal qual, ou mais próximo do que nós conhecemos hoje. Por quê? De início, eles tinham um alfabeto muito parecido com a escrita muito parecida com a dos mesopotâmicos, né, que nós já vimos na aula passada, que é justamente a escrita cuneiforme. E eles desenvolveram essa forma de escrita, teve influência também dos egípcios, claro, mas eles desenvolveram essa forma de escrita justamente para facilitar a questão do comércio, né? E essa forma de escrita que ele criou logo no começo eram apenas consoantes, tá bom? As vogais vão surgir depois e vão ser colocadas, incrementadas esse alfabeto, justamente porque vai ser adaptado pelos egípcios. Os egípcios vão se adaptar dessa forma de escrita porque é muito mais simplificada, muito mais fácil de se expressar. E eles se adaptaram dessa forma de escrita para também e desenvolverem, colocaram algumas características suas, né? E ficou mais completo e ganhou essa dimensão que nós conhecemos mais ou menos hoje. Então os fenícios foram os grandes criadores do alfabeto, tudo bem? Aí o mar Mediterrâneo, né, como a gente sabe, eles criaram e fundaram várias cidades-estados ao longo do Mediterrâneo e faziam comércio com os egípcios, para deixar bem claro aqui também. Deixa eu só mudar a cor desse lápis, botar verde. E fundaram cidades importantes, né? Por exemplo, Cartago. Cartago vai ser uma cidade de extrema importância em que os fenícios vão fazer grandes negócios lá e eles vão desafiar os italianos, né? Vai ter a guerra, os romanos, né? Contra Cartago, que a gente vai ver depois na aula de Roma. Então, só para deixar claro aqui, os fenícios foram grandes navegadores, desenvolveram um comércio com grande qualidade, dominaram o mar Mediterrâneo, é um termo que é usado de talassocracia. Há indícios até de que eles vieram para o Brasil, se estenderam para o Brasil. Foram encontrados registros recentemente em que eles haviam, lá no Pão de Açúcar, haviam inscrições no alfabeto fenício, né, criado pelos fenícios, encontrado aqui no Brasil. Essa teoria é muito aceita hoje em dia e se tornou um fato aí do mundo acadêmico. Então, nesse contexto aí, dá para ver que os fenícios realmente eram excelentes navegadores, eram descentralizados e fundaram várias cidades-estados ao longo do mar Mediterrâneo. Beleza? Pontos importantes. Aqui algumas imagens dos fenícios, o alfabeto que eles elaboraram, né? A estrutura como é interessante. Moedas também caracterizam suas estruturas sociais, né? Seu poder de navegação, e o comércio, né, que é a característica clara do povo fenício, beleza? Então esses são os pontos importantes que você deve entender sobre a civilização fenícia, que vai ajudar muito você na prova. Próxima civilização são os persas. Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Bom, os persas também foram uma grande civilização, uma mega civilização que existiu na antiguidade, que desenvolveu muitas características, dominou praticamente todo o leste europeu e um pedaço da Ásia também.
cresceu de maneira absurda, enfrentou guerras épicas, dominou o Egito, dominou a Mesopotâmia, dominou a região que é o Líbano, que é no caso os fenícios ali, dominou Israel, né, os reinos dos hebreus ali que se formavam também abaixo do Líbano, dos cananeus. Então os persas foram civilizações que realmente cresceram, que se sobressaíram dentro da estrutura da antiguidade. Vão aqui apontar algumas características dos povos persas que foram realmente marcantes. Aí vem, ó. Deixa eu botar o vermelho, que agora o vermelho vai ser... Bom, os persas, a região do atual Irã, né? É o Irã hoje, né, que pertence ou pertencia aos persas, né? A capital ali ficava justamente naquela região. E haviam dois povos na região da Macedônia, que eram os medos e os persas, que vão se fortalecer aquela região próxima ali à Macedônia. Eles vão crescer de maneira absurda e os persas vão acabar engolindo os medos. Muitos povos antigos vão inclusive chamar os persas de medos, que vão ser os próprios gregos, que vão chamar os persas de medos. A gente vai entender um pouco mais na frente. Enfim, os medos entraram em crise, ocorrendo assim a dominação dos persas, como eu falei. Ciro, então, foi o primeiro rei dos persas. Ciro o Grande foi responsável pela unificação dos persas, o crescimento e a expansão territorial dos persas. Então, formando assim o que nós conhecemos como o Império Persa. Nessa situação, ele desenvolveu, nessa expansão territorial, é engraçado ver que toda vez que ele expandia, dominava uma região, ele mantinha um rei que estava lá, só que submetia o povo dele a respeito a Ciro, né? No caso, de respeito aos persas. Geralmente pagava algumas tributações, né? Por estar no domínio agora dos persas. Por exemplo, soldados para o exército e contribuições financeiras. Mas os persas, eles eram bem unificados, eram bem organizados, e nesses processos de expansão de conquistas se tornaram realmente grandiosos. Eram excelentes militares, né? E tinham os melhores cavalos do mundo. Cara, é como hoje eles tivessem os melhores tanques do mundo. Então, na época, eles tinham os melhores cavalos do mundo, tinham as melhores estruturas. Então, os persas realmente tinham um poderio militar muito superior para a época. Então, nesse processo de expansão, eles vão conquistar até mesmo o Egito. O Egito vai ser uma região conquistada pelos persas nesse processo de expansão. Tá bom? Como eu falei, Ciro foi um cara muito benevolente, ele foi um cara muito intelectual, que ele expandia, e nesse processo de expansão ele mantinha um rei que estava lá, só que estava sob sua tutela. Seria uma espécie de governador daquela região, mas quem mandava ali eram os persas. E a Mesopotâmia dominou, no caso, conquistou o Egito, a Mesopotâmia, entre outras regiões do leste europeu. Os persas, então, vão crescer de maneira absurda pelo fato de eles serem grandes guerreiros e terem armas muito mais sofisticadas. Seu império é dividido em satrápias. Enfim, então, com o império crescido, o império robusto, eles vão dividir, vai ter a divisão do império em satrápias. Se eu não me engano, essa divisão foi durante o reinado de Dário. Então, eles vão formar uma espécie de estados que, para facilitar o processo de comunicação, de governabilidade. Então, esses estados que vão ser constituídos vão ser chamados pelos persas de satrápias. Beleza? Foi o Império Unificado, como eu já contei, e teve uma unidade monetária, que foi o dárico de ouro, né, que foi uma moeda unificada dentro desse império. Veja que avanço os persas realmente tinham com relação a outros povos em questão de organização. Eles também, assim como os romanos, eles tiveram a construção também de estradas para ligar e interligar todo o império. Isso foi um grande avanço na questão militar, desenvolvimento militar dos persas e também para conter revoltas, coisas que os romanos também utilizaram de maneira muito interessante no contexto do mundo antigo. E sua religião era dualismo, cara. Vamos entender esse dualismo aqui, né? Vai influenciar uma série de religiões também, né? Com as próprias ideias católicas dos hebreus também vai ser influenciado ali pelos persas de alguma forma. Foi fundado, ou teve seu fundamento criado por um rapaz chamado Zoroastro, né? Que era um profeta persa nesse contexto da história deles. Mesmo dominando tantas regiões, os persas ainda mantiveram essa questão religiosa deles muito intactas e muito natural deles. Eles não sofreram tanta influência religiosa, mas eles expandiram essa ideia, né? Alguns povos, né, adotaram esse conceito de religiosidade, que dualismo é a existência de dois deuses, o do bem e o do mal, né? E o do bem
as suas atitudes boas vão sempre derrotar os deuses ruins. Então, nesse contexto do dualismo dos persas, foi o que marcou esse conceito religioso deles, né? Do Zoroastro, como é colocado, né? Enfim, libertou os hebreus do cativeiro babilônico, né? Para entender a história aqui dos hebreus mais ou menos, que a gente vai ver já já, os hebreus foram capturados pelos babilônicos e os persas libertaram os hebreus desse cativeiro, que demorou vários anos. Eles tiveram a chance de retornar para casa, né? Os persas, rei Ciro foi o responsável por isso, libertou os hebreus, levou eles para casa, reconstruiu o templo de Salomão, que havia sido destruído. Então eles tiveram uma grande contribuição na história dos hebreus, né? Inclusive eles são citados na Bíblia em alguns momentos. Enfim, no processo de guerra de expansão, eles lutaram contra os gregos, né? As chamadas guerras médicas, tendo perdido as batalhas de Salamina e Maratona. Os persas estavam em expansão e, nesse contexto, eles invadiram várias cidades próximas à península do Peloponeso, que é onde fica a Grécia, e lá eles tiveram um confronto contra os gregos, né? Essa guerra contra os gregos foi chamada de guerras médicas, que justamente fala naquele filme 300 de Esparta, conta a história do filme 300 e tudo mais. Aqui, essa guerra, os persas perderam duas batalhas, que foi a Batalha de Salamina e a Batalha de Maratona, contra os gregos. Então essas guerras médicas, justamente porque os gregos chamavam os persas de medos, como falei no início, que foi o primeiro povo ali que foi anexado pelos persas, tudo bem? Bom, então essa situação é o que marcou a história dos persas. Aí vem aqui o Império Persa, como era estendido, gigantesco, né, para você ver aí. Dominou toda a Mesopotâmia. O Egito foi extremamente dominado também. E aqui, ó, trava. Aqui onde tem a Grécia. Deixa eu só expandir aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, né? Só nesse canto aqui que os persas não conseguem alcançar. Tá bom? Bom, avançando. Aí tem um cilindro de Ciro. É só uma curiosidade aqui que eu achei bem interessante. O cilindro de Ciro é considerado a primeira carta de direitos humanos da história. O cilindro de Ciro, onde conta, diz algumas pesquisas que eu fiz, que conta a questão da libertação dos hebreus da Babilônia e do retorno deles para casa e da construção do Templo de Salomão, da reconstrução do Templo de Salomão e outras coisas também que consideram importantes para a época. Mas tem muitas controvérsias, né? Mas esse documento aí, que foi entalhado, a gente vê aí na escrita cuneiforme, é bem interessante, que explica um pouco da história dos persas. E agora os hebreus, né? Os hebreus eu coloquei essa imagem bem interessante, né? Que mostra aí, ó, Abraão matando ou tentando ou sendo levado a matar seus filhos, né, seu primogênito. Os hebreus, cara, quem nunca estudou a história dos hebreus nunca foi nem numa igreja, né? Se você foi para um catecismo, se você foi para uma escola dominical, então você sabe da história dos hebreus. Eu só vou tentar aqui reestabelecer, recriar novamente essas memórias para você ter uma lembrança interessante e compreender melhor a história deles e as suas colaborações ou contribuições para o mundo moderno. Por exemplo, para mim, os hebreus foram os que mais contribuíram. Questões religiosas no mundo todo, Idade Média, Idade Moderna, influência religiosa, Reforma Protestante, capitalismo, tudo de influência vinda da religião, isso é um fato. E eu acho que os hebreus tiveram uma grande, né, porcentagem nessa contribuição para a construção do mundo ocidental moderno. Bom, então vamos lá para a história dos hebreus, né? Primeiramente, os hebreus eram povos considerados nômades, né? Ficavam ali na região da Mesopotâmia, perambulando e tal, até eles se abrigarem na região que fica o Rio Jordão. E o Rio Jordão fica onde hoje é Israel, né? O Estado de Israel, ou a Palestina. Então, nessa região, vão se estabelecer, então vão se organizar as primeiras comunidades, ou a primeira comunidade ali do povo judeu ou do povo hebreu, que nesse momento aí vão ser considerados patriarcas, tá bom? São considerados monoteístas. Veja, um ponto interessante, cara, que você tem que entender agora. Eu já errei isso em concurso público e eu acho que você deve saber para não errar também. Simplesmente é o quê? Se perguntar na prova, poxa, os hebreus foram os primeiros povos monoteístas da história. Certo ou errado essa afirmação? Nesse caso, ela estaria
errada. Por quê? Porque simplesmente os hebreus, eles foram monoteístas, óbvio, mas eles não foram a primeira experiência monoteísta da história do mundo antigo. Os egípcios, antes dos hebreus, eles já tiveram uma experiência monoteísta, tiveram uma experiência na crença de um único Deus. Se eu não me engano, foi quando os povos cunxitas dominaram ali o Egito. Mas, de qualquer forma, os egípcios eles tiveram a primeira experiência monoteísta. Depois acabou, foi pouco tempo. Teve início e fim, terminou. E os hebreus foram aqui consolidaram esse pensamento e mantiveram ele forte durante praticamente toda a sua história até os dias de hoje. Então foram considerados aí os grandes, né, enaltecedores do conceito monoteísta, coisa que era muito incomum para a época, tá bom? E tiveram grande contribuição na formação das religiões atuais, né, como o cristianismo e o islamismo. São as duas religiões, as duas crenças que mais crescem aí no mundo, principalmente o islamismo, né? E o cristianismo, a gente tem duas divisões, né? O catolicismo e tem o protestantismo, que já é uma ramificação. Aí vem o espiritismo, né? E tantas outras que têm conceito ou a base também do povo hebreu. O termo hebreu significa o povo do outro lado, o outro lado do rio, né? Então era do Rio Jordão, era assim que era visto os hebreus e que vão ser vistos dessa forma, né? Faltou um Szinho aqui, deixa eu botar. Bom, a história desse povo é contada na Bíblia, no Antigo Testamento. Beleza, isso é muito simples também. Se você quer saber a história dos hebreus, está lá tudo no Antigo Testamento. E a história deles é dividida em 3 fases, que é chamada de período de patriarcas, juízes e reis. São 3 momentos ali da história dos hebreus em que são divididos, né? Depois vem o cativeiro babilônico, depois eles voltam para casa e são invadidos pelos romanos e uma série de conflitos até que eles se espalham pelo mundo, que a gente vai entender esses detalhes no decorrer dessa aula, tá bom? Enfim, então no período de patriarcas tem Abraão, Moisés e Noé, que são super conhecidos. No período de juízes tem Sansão e Débora, super conhecidos também. E no período de reis tem Saul, Davi e Salomão, que são os reis da história dos hebreus. Aí vem essas 3 partes, né? As 3 partes da história dos hebreus. A período de patriarca, cara, já diz tudo. O patriarca era o pai mais velho, o ancião, o líder, o chefe. Ele era considerado o guia que teve grandes contribuições para a formação do povo hebreu. Então, um dos principais patriarcas foi Abraão, que é esse justamente que está aí na imagem. Deixa eu ampliar aqui, né? Que a gente viu anteriormente também. Era considerado o patriarca, o iniciador da história do povo hebreu. Depois vem Moisés, né? Moisés é interessante a história de Moisés, porque Moisés, quer dizer, relacionado à história dos hebreus, que os hebreus, no período de seca do Rio Jordão, da região que eles viviam, eles migraram e foram para o Egito, mas mais do Rio Nilo. E quando os íxios estavam por lá, dominando o Egito, os hebreus ficaram por lá e foi tudo de boa, tudo tranquilo. Até que os egípcios se organizaram e expulsaram os íxios e, consequentemente, pegaram os hebreus que estavam lá e fizeram deles escravos. Então foram escravos aí durante mais ou menos uns 400 anos. Deixa eu aumentar a minha imagem para ficar melhor de conversar. Então ficaram como escravos durante os 400 anos, até que surge a figura de Moisés, que resgata esse povo. Tem as pragas do Egito lá que conta na Bíblia essa história. Então eles tira o povo hebreu, salva o povo hebreu dessa escravidão, volta para casa, demora aí negócio de 40 anos andando do Egito até de volta à Terra Prometida, né, que é o Estado de Israel, próximo ali ao Rio Jordão, Israel, Jerusalém. Então eles vão para lá e lá eles se organizam em grupos que eram para disputar o poder com os íxios, né? Mas nesse contexto ainda também tem a história de Noé, que também envolve esse primeiro momento dos patriarcas tendo Noé como grande percussor dessa situação. Já no período de juízes mais conhecidos que se organizaram foram justamente Sansão e Débora. Justamente nesse período de juízes, quando eles voltam ou saem, deixa eu tirar minha imagem aqui novamente, ou saem do Egito, na fuga do Egito, que foi chamada de êxodo, liderada por Moisés, quando eles voltam para a Terra Prometida, né, que é próximo ali ao Rio Jordão, então os hebreus se deparam com os cananeus, que são os fenícios, e os filisteus, que estão dominando aquela região. Então eles, para tentar dominar ou tentar se infiltrar, eles formam tribos, e essas tribos são lideradas por juízes. E os juízes mais famosos, como eu falei, Sansão e Débora, que governaram algumas dessas tribos na luta contra os povos filisteus, né, e os cananeus que habitavam aquela região, tá bom? Alguns dizem que foi uma conquista militar,
essa conquista da região frente aos filisteus. Outros falam que foi o processo de controle demorado em que eles ficaram lá, começaram a crescer, botar aldeias próximas, até o processo de engolir a região, né, e dominar para si através de um grande complexo populacional. São várias teorias, né, mas aqui deixa mais claro que foi uma luta, um conflito até levar eles a dominar aquela região. E no período de reis, justamente quando eles dominarem aquele momento, aí eles vão se organizar em reinados. E os seus reinados, né, justamente pela unidade, vai ter que ter uma unidade política para poder continuar e serem fortes para aguentar as pressões de impérios que estavam ali nas suas fronteiras, né? Então a unidade política seria muito interessante. Eles se uniram e colocaram o primeiro rei, que foi nesse caso aqui, Saul, né, da imagem aqui, ó. Esse foi o rei Saul, que foi o primeiro rei da história dos hebreus, né? Logo depois ele morre e Davi, né, aquele da história, Davi e Golias, assume o reinado do povo hebreu. E depois Salomão, seu filho, que vai se tornar o imperador mais sábio, e que ele vai, no caso, vai erguer o templo de Salomão, que vai ser conhecido na história como o Templo de Salomão. Vai ser um momento histórico para os hebreus, né? O erguimento desse templo e a grande construção de Jerusalém, que vai ser na história do grande Império Hebreu. Beleza? Bom, aí quando Salomão morre, quando Salomão ele falece, né, o império entra em crise. E essa crise faz com que os hebreus sejam dominados pelos babilônicos, por exemplo, né? Os babilônicos tomam aquela região, né? Porque quando Salomão morre, o império dos hebreus é dividido em dois. Aí tem o reino de Judá e o reino de Israel. Então, o império babilônico domina, que estava em processo de expansão, domina a região de Jerusalém, até destrói, incendeia Jerusalém, toca fogo e pega todo o povo e leva ele para Babilônia, chamado de cativeiro babilônico, esse pedaço da história. Né? Tem até o rei Nabucodonosor, foi o responsável por essa proeza de conquistar aí os hebreus e levá-los para a Babilônia e fazendo deles escravos lá. Sendo que os persas, nesse processo de expansão, que eles estavam também, invadem a Babilônia, invadem a Mesopotâmia e fazem com que os hebreus retornem para a sua casa, no caso a Terra Prometida, e reconstroem o Templo de Salomão. Com o passar dos anos, os hebreus são novamente invadidos, agora não, por uma série de povos, claro, né, pelo seu enfraquecimento político, e os romanos vão se consagrar como os conquistadores e dominadores daquela região. Até que uma série de conflitos com os próprios romanos vai fazer com que os hebreus comecem a se dispersar em uma diáspora e se espalham pelo mundo a partir daí e ficam perambulando pela Europa, pelos países aí da Europa, da África, né, do Oriente Médio. Eles não têm uma região para morar, uma casa para morar. Né? Inclusive, a história dos hebreus ela ainda não acabou. Né? Os hebreus estavam espalhados pelo mundo. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou eliminá-los. Né? A ideia de Hitler era acabar com todos os judeus, que são descendentes dos hebreus. Então, a tentativa de acabar com todos os judeus de Hitler, que fracassou, e com a criação da ONU depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram a ideia de criar um estado para abrigar o povo hebreu. Dar ele uma região para que eles pudessem se abrigar e voltar a ter um local para viver. Então eles criam o Estado de Israel, chamado de sionismo, só que lá já tinha um povo palestino, aí começa um conflito histórico que se arrasta até os dias de hoje, com a faixa de Gaza e a Cisjordânia ali, que são regiões marcadas ou dominadas pela Palestina, e o Estado de Israel, que está em processo de expansão por aquela região depois de anos de conflito com o povo de Israel, ou com o povo da faixa de Gaza, beleza? Enfim, vamos ver algumas imagens aqui relacionadas à história dos hebreus, né? A escravidão no Egito, né? O período em que eles foram escravos no Egito, até surgir a figura de Moisés nesse contexto da história. O cativeiro babilônico, que foi justamente quando os hebreus se separaram em dois grupos e foram conquistados pelos babilônicos, que levou eles para serem escravos lá na Babilônia. E a sua diáspora, que aconteceu justamente quando o Império Romano, no período do Império Romano, em que eles se espalham pelo mundo e não tem mais um local para voltar, não tem mais uma casa, né? É chamado de nação sem Estado. Era o povo hebreu durante muito tempo.
Até hoje se consolidar o Estado de Israel, região extremamente conflituosa até hoje. Bom, e agora vamos para algumas questões, né? Vamos resolver aqui algumas questões para ficar bem legal para a gente exercitar. Aí vamos lá. Algumas civilizações do mundo antigo tiveram grande influência na construção do mundo moderno e são tão impregnadas em nosso dia a dia que quase não percebemos os pequenos detalhes dessas estruturas. Temos como exemplo marcante desse cenário os hebreus, fenícios e os persas que deixaram contribuições significativas para a nossa modernidade. Com relação aos povos abordados no texto anterior, ou nesse texto, julgue os itens abaixo. Aí vem. Número 1. Ciro, o rei Ciro da Pérsia, foi responsável pela unificação desse povo, tornando um grande império que se alastrou por quase todo o Oriente Médio. Verdadeiro ou falso? Essa aqui, logicamente, ela parece ser verdadeira. Eita, bora. Ai. Bom, verdadeira. É basicamente isso aí. Espero que você esteja entendendo aí, vendo aí que isso aqui é verdadeiro. 2. Os hebreus foram os que mais deixaram heranças para a nossa sociedade, principalmente no caráter religioso, como, por exemplo, o politeísmo. Essa aqui é falsa. Justamente pelo fato de que o politeísmo é a crença de que existem vários deuses. E já os hebreus eram totalmente contra esse aspecto e eles pregavam o monoteísmo, que é a crença em um Deus só. Tá bom? Então essa questão número 2 aqui, ela é falsa. Número 3. A história dos hebreus está dividida em 3 etapas, que foram marcadas por acontecimentos importantes que impactam até os dias atuais. Esses 3 períodos são divididos em patriarcas, marcado pela fase em que os mais velhos comandavam os clãs, no caso Abraão é o mais conhecido, em juízes, sendo a segunda etapa, e a de reis, conhecida como terceira e última fase. Essa aqui ela é verdadeira. Todas as sentenças aqui, todas as análises explicadas aqui são corretas. Realmente isso aconteceu, dividido em 3 fases. Abraão é o principal, mais conhecido da história do período de patriarcas e tá ok. Então essa questão aqui tá verdadeira e ela é correta. Número 4. Na cultura dos fenícios, podemos destacar que eles foram grandes criadores do alfabeto tal qual conhecemos hoje. Mas esse alfabeto teve pouca utilidade na cidade fenícia, servindo apenas para escrever poesia, que são estudados até hoje pelos arqueólogos modernos. Vê essa questão, né? Tem um pequeno faltou uma palavra aqui. Mas esse alfabeto foi pouco utilizado, faltou um foi aqui, mas seja subentendido isso. Então, veja só, o alfabeto fenício ele foi extremamente utilizado, e foi utilizado para comércio, e não para poesia, como diz essa questão. Então, por essa análise, ela é considerada falsa, né? Porque o alfabeto foi de extrema importância e foi muito utilizado para facilitar a questão comercial no contexto da história dos fenícios. Número 5. Devido à falta de grandes rios, a região do Líbano foi palco da civilização fenícia, que por sua localização desenvolveram o domínio de navegação pelo mar, mas eram menos envolvidos no comércio, mas construíram fortes rebanhos de animais, sendo sua atividade principal. Tá falsa essa questão. Beleza, os fenícios controlaram e dominaram o mar, tudo bem. Mas eles, nesse contexto da história, eles não desenvolveram esse processo de criação de animais. A atividade principal deles era comércio. E o comércio pelo mar era a chave da história dos fenícios. Então, por essa questão aqui, por essa análise, essa questão aqui ela é falsa, tá bom? Justamente por isso, ó. Construíram fortes animais, tal. Isso aqui está errado por causa dessa sentença, dessa análise aqui embaixo. 6. Os hebreus foram dominados por diversos povos na antiguidade. Temos como exemplo os egípcios, babilônicos e romanos. Essas constantes invasões levaram à construção do Templo de Salomão, que foi reerguido por a destruição do Templo de Salomão, que foi reerguido por Ciro o Grande da Pérsia. Então veja essa questão, né? Os hebreus foram dominados por vários povos, beleza. Egípcios, certo? Babilônicos, romanos, tudo certo, beleza. Só que eles vão ser invadidos também pelos babilônicos e
Salomão, depois da morte de Salomão, esse templo que foi construído por Salomão, vai ser destruído por causa dessas constantes invasões. Tudo bem. E Ciro o Grande da Pérsia é que vai responsável por reerguer o templo destruído e fazer com que os hebreus voltem para casa após o chamado cativeiro babilônico. Então essa questão aqui ela é verdadeira. 7. Existem indícios de que os fenícios tenham chegado ao Brasil durante a antiguidade. Essa que é verdadeira. Existem indícios realmente que os fenícios vieram para cá durante o período do mundo antigo. Número 8. A religião dos persas era monoteísta, assim como os hebreus, pois acreditavam na existência do Deus do bem e do mal. Olha, que existia a crença no Deus do bem e do mal na civilização pérsia, isso é fato. Era conhecido como religião dualista ou Zoroastro. Nesse caso aí, eles não eram monoteístas, tá bom? Então essa questão aqui, a número 8, deixa eu botar uma setinha para cá, ela é falsa. Número 9. O sistema de comunicação interligando províncias e cidades-estados do governo garantiu a arrecadação de impostos devidos ao Império Persa. Vamos analisar melhor. O sistema de comunicação interligando províncias e cidades, sedes de governo, garantiu a arrecadação dos impostos devidos ao Império Persa. Fato, correto, verdadeiro. O Império Persa tinha uma grande comunicação, tinha estradas que interligavam as cidades e isso facilitava a questão dos impostos. Então, ela é verdadeira. Número 10. A eficiência administrativa implementada na Pérsia por Dário I contribuiu para a permanência ininterrupta daquela civilização até os dias atuais. Pô, aqui é lasca, né? Até os dias atuais, não. Foram dominados pelos romanos, foram dominados pelos gregos. Então, essa questão aqui é falsa. Até os dias atuais, não. 11. Os persas, durante o reinado de Xerxes, tentou invadir a Grécia, causando as famosas guerras médicas, em que os gregos foram derrotados e incorporados à Pérsia, permanecendo assim até a chegada de Alexandre o Grande. Olha, essa questão é falsa, porque os persas, durante o governo de Xerxes, tentaram invadir a Grécia. Se você viu o filme 300, sabe que os gregos, que os espartanos venceram essa guerra contra os persas, e os persas ficaram ali à espreita do mundo grego. Não invadiram, não. Ficaram nas fronteiras, mas não invadiram justamente porque eles foram derrotados. E quando Alexandre o Grande dominar a Grécia, ele que vai invadir a Pérsia. Vai ser o golpe ao contrário. A Pérsia vai ser derrotada e vai ser dominada por Alexandre o Grande quando ele chegar ao poder. Mas essa questão é falsa porque os gregos não foram invadidos pelos persas. Tá bom? Bom, pessoal. Então, é isso, né, a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. E nesse vídeo, na descrição, tem lá esse mesmo slide e tem também uma ficha de questões relacionadas a esse tema, beleza? Então, valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.